Descomplicando com Alexandra Dalfré. Oferecimento Rosângela Cremasco Make-up. Profatura Limeira, Rua Presidente Roosevelt 934 no centro. Michigan, inglês com qualidade. Trevo Loterias, faça suas apostas ou pague suas contas em uma das 8 unidades da Trevo Loterias. Sorvetes Sander. Alares, a internet que te leva mais longe. Viviane Garcia, psicanalista. Ponto Fácil, o mini poupa-tempo de Limeira. Espaço Ter a Vida. SB Piscinas. Supremacia, agência de empregos. Aline Lanches e Hot Dog. É hora de redescobrir a sua beleza com os tratamentos dermatoestéticos da Mais Laser. Boa noite, uma quarta-feira bem quentinha, a chuva deu uma trégua, graças a Deus, já dá aí para a natureza agradecer e os riscos de alagamento na nossa cidade já ficarem um pouquinho mais distantes, não é verdade? Hoje, gente, o Descomplicando tem a honra de receber aqui nosso querido professor Robson Siqueira, Robson Alexandre de Siqueira. E ele está aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante para que vocês possam curtir as suas férias em segurança. Eu já vou falar o mini currículo dele, porque a gente teve que reduzir, porque é vasto. São muitos anos e muita experiência na área de educação física. Aquela área que a gente às vezes fala que não gosta, mas é extremamente importante. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade de mais uma quarta-feira. Graças a Deus, ter a oportunidade de estar aí, junto com você na sua casa. De que forma? Sim, através das câmeras. Descomplicar um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu relacionamento, um pouquinho das dificuldades que você passa dentro da nossa família, da sua família, da minha família, porque todos nós temos problemas. Então eu me sinto realmente uma privilegiada que saiu da educação e entrou aí, descomplicando com a psicanálise, neurociência, psicologia, um pouquinho da nossa vida, daquele cotidiano que a gente tem e sempre encontra conflito e dificuldade. Para deixar um pouco mais leve, eu conto sempre, gente, com a participação. Assim como o professor Robson, eu conto também com a professora Roberta, o professor José Joaquim, que chega para a segunda parte do programa. E hoje o tema é muito importante, eu quero que vocês fiquem aí comigo o tempo todo e tem 2 lanches da Aline para a gente sortear no final do programa para quem está participando, comentando, interagindo, mandando pergunta aqui para o professor Robson e também, gente, seguindo a TV Cidade, o Descomplicando com a Alexandra Dalfré e uma viagem que está para ser sorteada agora em 2025. Daqui a pouco a Lu vai colocar, porque é uma viagem, gente, com acompanhante, com tudo grátis, que é uma parceria entre a TV Editora Dinâmica, lá do Ceará, e a TV Cidade. Então, nós que somos aqui programas independentes da TV Cidade, a gente acaba entrando também nessa movimentação, porque quando você compartilha o meu programa, vai lá, segue TV Cidade Limeira, segue o YouTube da TV Editora Dinâmica e o Descomplicando com a Alexandra Dalfré, aumenta a sua chance de ganhar. E olha, só compartilhar, seguir, curtir e comentar. Muito fácil, não é? Então vamos ver agora, gente, que fantástica essa viagem em parceria que a TV Editora Dinâmica está nos contemplando. A TV Cidade Limeira, juntamente com a TV Editora Dinâmica, vão levar você e um acompanhante para conhecer as belezas de Fortaleza. Isso mesmo! Você mais um acompanhante poderão conhecer Fortaleza com tudo pago na promoção de 25 anos da Editora Dinâmica. Para concorrer é muito fácil. Basta inscrever-se nos canais TV Editora Dinâmica e TV Cidade Limeira, deixar seu like e compartilhar.
Se você já é inscrito e quer aumentar as suas chances, basta acompanhar nossos programas, curtir e compartilhar. Promoção exclusiva TV Cidade Limeira e TV Editora Dinâmica. Juntos com você em Fortaleza. Olha que coisa mais linda, não é, Robson? Vou concorrer isso também. Pode divulgar, porque é só curtir os 3 Instagrams, você já vai estar concorrendo. E se compartilhar, aumenta a chance de ganhar. Então é imperdível, fácil. Já pensou, gente? Ceará, Fortaleza, você é um acompanhante, tudo pago. Você só vai se comprometer com a sua alimentação lá. E os passeios, porque os passeios são lindos, né? Tudo lá é bom, né? Tudo lá. E eu queria já aproveitar que você está aqui do meu lado, eu tenho um videozinho, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da carreira do nosso querido professor Robson, mas eu quero apresentar ele para vocês. Fazer as honras da TV Cidade no Descomplicando, onde eu apresento com muito prazer o professor Robson Alexandre de Siqueira, 55 anos, casado com a dona Solange, uma pessoa incrível que eu já estou sabendo. Já peguei tudo com a dona Silene Souza, que está aí mandando um abraço para você, viu, Solange? 2 filhos, o Juan e a Blenda. E, além disso tudo, gente, ele tem 30 anos de experiência no voleibol, na coordenação de equipes, ganhou muitos títulos e, principalmente, desenvolveu vários projetos dentro da Prefeitura de Limeira. Hoje, ele atua, sim, no município ainda e está lá no Parque Hipólito, perto do Dutra, sim, aquela região. E é por isso que eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito. Seja muito bem-vindo e pode dar lá uma boa noite para a família, que eu sei que está ligadinha aqui no nosso programa. Boa noite a todos. É muito importante a gente estar aqui, né? É gratificante. E a gente, professor de educação física, ele é o último da lista e o primeiro a receber. Então, é muito importante a gente abrir um espaço, estar num espaço desse aqui. Obrigado pela oportunidade. É porque ele é esquecido, né? Quando a gente fala de educador, a gente coloca o educador da área física como menos importante. Na verdade, a gente é amado e odiado ao mesmo tempo, né? É odiado quando você é judio, né? E amado pelas crianças, porque eles acabam gostando, e das crianças novas e as mais velhas também. Lá no Parque Hipólito, você tem uma juventude considerável, grande, né? Nós temos jovens lá de 60, 80, 90 anos, né? O período da manhã você se dedica só para natação dessas pessoas que são jovens há mais tempo? De manhã eu estou lá no Hipólito com hidroginástica. Hoje a gente atinge mais ou menos 380 alunos, né, dividido em 6 turmas durante a semana, onde a gente procura dar o melhor possível para eles, né, da saúde mental e física, que é o que a gente já consegue lá. Eles falam que não consegue ir lá e ficar sem falar. Eu falo, mas gente, vamos associar as duas coisas aí, mas é gostoso. Consegue resultado? Consegue. E é terapêutico, né, muito. Robson? Eu acho que é recíproco, né? A troca é muito grande. O Brasil é um dos países que não valorizam nem a educação, os professores e nem mesmo os nossos idosos, porque não se tem o respeito devido. No Japão, eles têm reverência, eles endeusam, né? Colocam o idoso num patamar de sabedoria da qual nós que somos mais novos não temos. Isso poderia ser seguido aqui no Brasil, você não acha, Robson? Eu acho que assim, na verdade, a gente tem momentos assim, entendeu? Eu, por exemplo, posso falar do meu pessoal lá, aquele carinho que eles têm, entendeu? Mas são os da mais idade, Eu falo dos novos. Os novos não param para ouvir o idoso. Eles desvalorizam, eles não gostam daquela história que os idosos gostam de contar e de falar. Eu lembro que eu ficava horas ouvindo a minha avó contando as coisas da infância dela. Eu acho que é o fator educação nosso que influencia muito. A gente deixou de lado isso. A gente vive num mundo de correrias, de ganhar dinheiro, de sobrevivência. E o fator mais importante, que é a família, o contato, valorizar o momento ali, a gente acaba esquecendo, entendeu? Fica em segunda opção, né? Nem em segundo, acho que fica até em terceira opção. Né? Acho que você tem razão. Entendeu? É verdade. Mas eu queria agora, gente, falando em opção,
em ajudar o próximo, em amar, em valorizar as coisas boas que a gente tem na vida, eu não posso deixar de falar sobre o Natal Solidário. Eu quero que a Lu depois me ajude a colocar o nome da pessoa. É a dona Rosa Menconi, né, Lu? Se eu não me engano, é esse nome, porque nós falamos no período da manhã, mas eu tive um dia um pouco atribulado, eu esqueci o nome, mas eu tenho quase certeza que quem fez a doação desses brinquedos para o nosso Natal Solidário foi a dona Rosa Menconi. E eu queria muito agradecer as pessoas como Rosa Menconi e outras milhares de pessoas que estão engajadas a trazerem brinquedos de qualidade, né, gente? A gente fala que pode ser usado, mas tem que estar num nível de qualidade assim, ó, que a criança que vai receber uma bonequinha como essa, ó, você pode ver, ela tá inteirinha, com os bracinhos, o cabelo, a roupinha, e é um brinquedo que já foi a alegria de uma criança, mas está em boa condição, porque se tiver ruim, numa condição péssima, ruim, nem a gente gostaria de ganhar. Então, se você tem aí um brinquedo no guarda-roupa do seu filho, ele já cresceu, já passou daquela fase, embrulha ou traz até sem embrulho, a gente embrulha aqui para a gente ajudar mais crianças a sorrir, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar um brinquedo. Então a TV Cidade está engajada nesse projeto e eu conto com vocês. Aqui já tem uma caixa, tem mais ali, o professor também vai fazer uma campanha lá onde ele trabalha, para que a gente possa unir as forças e fazer crianças sorrirem. Certo? Então eu conto com você. E tem também, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Natal na Casa das Crianças. Mas mais para o final, para que você possa realmente guardar a data, estar lá a partir de amanhã, para que você não perca. O lugar está lindo e você pode tirar foto o tempo que vocês quiserem lá. Tá muito bonito. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, eu gostaria também de falar sobre um sorteio que a Medeiros Calçados vai oferecer para gente, para quem estiver seguindo hoje, todos os dias no programa do Meio-Dia na Cidade, do qual eu tenho a honra também de participar junto com a Hilda e com o Silvio, uma linda bolsa. A Lu vai colocar a foto para gente, porque você pode estar concorrendo a essa bolsa no dia 20. É o último dia que nós teremos o programa. Olha que bolsa linda, Robson. Acho que a Solange ia gostar, não ia, não? Já mostrei para ela. Já mostrou? Já. E a Blenda? A Blenda tá com não qual viu idade? Ainda. A Blenda já tá com 27. Ah, né? então gostaria também. Sim. A Blenda é a professora de matemática. E o Rian, sei que saiu agora do ensino médio, né? Prestou a Unicamp agora. Vamos ver. Tá esperando? Tá esperando o resultado. Ah, ele prestou para fazer o quê? Ciência do esporte. Ciência do esporte. Que legal. Gostoso. Vai seguir a carreira do pai. Que bom. Quase. Já conversei com ele. Já. Mas deixou livre, né? Livre. Porque os filhos da gente têm que ser uma versão melhor da gente, mas não precisa nos copiar, né? O que a gente sempre em casa foi sempre assim, sempre livres. Eles escolheram o que eles queriam, então a gente só dá o apoio, né? Que bom, que bom. Eu não posso deixar de agradecer o meu querido amigo Choco, com a sua digníssima esposa Lu, que deve estar lá nos assistindo. O Choco não, porque ele está na aula de judô, mas disse que vai assistir depois. Porque foi ele que me apresentou o professor Robson, falando: eu não poderei estar, mas mandarei uma pessoa de alto padrão para falar sobre o assunto. E entrando já no assunto, gente, eu queria muito falar para vocês da nossa região, que tem acontecido muito incidente com crianças dentro da piscina. Eu acho que vocês acompanharam, o Meio-Dia na Cidade contou sobre os 2 casos, uma criança uns 2 meses atrás, e esse final de semana, uma criança dentro de um condomínio achou que estava com a boinha, não estava com a boinha, e caiu na piscina e entrou em óbito. Não teve nem socorro. E a gente sabe que às vezes até o socorro tem que ser muito rápido, porque perde a oxigenação no cérebro. Essa criança nós perdemos. Pensando nisso, descomplicando, quis levar até vocês com o professor Robson, que é formado e tem até curso de primeiros socorros na sua formação, um pouquinho sobre cuidados. Porque agora vem vindo aí um calor, férias, tudo a ver com piscina e praia, né, professor? Agora é um momento de maior atenção, né, dos pais, né? É um momento de estar junto à família, mas é um momento de maior atenção, né? Um dos fatores importantes que a gente pode levar em conta é a supervisão.
O tempo todo. O tempo todo. Nessa hora não pode nem tomar uma cervejinha. Não. Tem que ficar de olho 100% Você tem que estar, como sóbrio. diz o mineiro, um olho no gato e o olho no... No peixe e no gato. Então tem que ser assim, entendeu? Acho que a supervisão é o fator primordial. Mesmo que a criança saiba nadar, mesmo que ela tenha colete, tenha de boinha, a supervisão é primordial. Primordial. Principalmente as crianças abaixo dos 4, 5 anos ali, que são as crianças que ela não tem parada, né? Não tem parada. Elas não têm medo do perigo, elas não têm noção real. Né? Então, tem que ter extremamente cuidado. Para não chegar nesse caso, né? É a segunda morte em 3 meses. Eu acho que se a gente for pesquisar, a coisa vai mais além, né? São coisas que não vêm na região e a gente tem que estar atento. Agora é uma época difícil, é calor, a criança adora piscina, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Você falou que começou a sua carreira, gente, como educador físico. Ele se formou e acabou entrando numa academia. E aí foi apresentada a primeira turma para ele. A gente estava conversando nos bastidores, mas essa conversa de bastidor rende muita risada. Eu queria que ele contasse um pouquinho para vocês como foi a primeira experiência e quem foi o primeiro público do professor Robson. Conta pra gente. Ele deve estar assistindo ou vendo alguma coisa. Tem gente lá que sabe. Eu cheguei lá e falei, você vai ter uma turma. Eu falei, legal. O que é? Essa turminha aqui. Eu olhei bem... são 3 anos. 7. Falei, quê? 7 de 3 anos. Eu nunca dei aula para bebê. Ele falou, não, vai ter a primeira vez, então. Sempre agora. tem. Então tem ali, eu sempre nadei, eu sempre ensinei com mais adolescentes, mas 3 anos. Foi um negócio assim meio assustador. Mas depois que você entra na água e você vê os olhinhos das crianças, aí você não tem como, entendeu? E aí, foi quanto tempo nesse primeiro trabalho seu com crianças? Né? A gente pode falar até bebê, né? Bebê. Porque até 2 anos, 3 anos a gente considera bebês. São bebês, né? Você ficou com essa turminha de 3 anos por quanto tempo, professor? Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 6 ou 7 meses, que é o suficiente para você ganhar vínculo, né? Ele falou, eles chamavam de tio, mas espera mais um pouquinho, eles vão acostumar com você. Porque na terceira aula eles já pulavam no pescoço, você tem que chamar atenção. Você já tinha filhos? Não. Não? Nem casado era ainda. Nem casado era. Então já tinha um pai aí se despertando com a afinidade, né, com criança, porque tem que ter um perfil especial para trabalhar com criança. Eu sempre falei assim, eu falava que eu não gostava de trabalhar com criança. Esse é meu perfil que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Aí, a minha esposa que fala, mas a criança adora você. Você começa a dar aula para os pequenos, na hora que você vê tão grudado, ainda existe essa coisa ainda, sabe? Das crianças se aproximarem do professor, daquele que brinca, que está junto. E por mais bravo que você seja, do que eles falam, eles acabam, né? Eles precisam disso. Ou não é preciso ou não ser é para ele. Então, né? Quem fala o não é o professor, né? E aí tem o amor, porque eles sabem na hora de ser o não e o bravo, e na hora do amor acolhedor, que aí é permitido. Essa é uma coisa que o esporte mostrou para mim durante todo esse tempo, né? As pessoas têm uma paixão pelo esporte, né? Ela pode não gostar daquilo, e se ela, que nem você mesmo falou, conhece, acaba gostando. E se o professor é recíproco, ele mostra aquele amor, aquele carinho, a criança vai ficar. Vai ficar. Vai ficar, E o desenvolvimento da criança, ele é mais favorável porque é mais inocente, confia mais no que o professor fala? Ou você acha que na idade intermediária dos 40, 30, também tem essa facilidade? Ou você ainda vai além, que quem confia de verdade são os jovens há mais tempo? Eu acho que cada um no seu momento tem a sua dificuldade, entendeu? Quanto mais velho, mais dificuldades eles têm. Por quê? Existem os padrões. Motora, né? Os padrões. Os medos. Por exemplo, o que a gente mais representa, ela fala hoje lá, 90% dos nossos alunos de hidro não sabem nadar. Mas eles se habituam com o meio líquido. Então a gente vai transmitindo confiança a partir do momento que eles vão se desenvolvendo, entendeu? Entendi. Se soltando. Então é o mesmo processo quando a criança está lá atrás. Só que às vezes a criança, que a gente estava falando agora, ela dá 5 minutos, ela não tem o medo. Ela vai e pula. Principalmente se sentir confiança no professor, né? Minha avó está aqui, minha mãe está aqui, eu vou lá e vou pular. Ela confia. Confia, entendeu? E eu costumo falar assim para as pessoas entenderem. A gente vem de onde? A gente vem meio líquido. Da água. Então ali está tudo certo.
Quando você sai dali, é tudo novidade. Então, a sua cabecinha de criança, ela demora para digerir. A gente sabe que a personalidade da criança vai moldando com o tempo. Então, até os 3 anos, ela não tem limite. Você pode falar para ela. É uma das orientações que a gente dá. Você tem que ir educando, falando para ela. É perigoso sozinho. É perigoso você entrar na piscina sozinho. Ó. Você não entra sem ter alguém com você. Ela pode até entrar. Mas você tem que começar a falar com ela. Porque isso é uma das coisas que a gente pede muito. Entendeu? E eu tenho uma temática. Eu acho que toda criança, até os seus 7 anos, tem que aprender a nadar. E isso que eu ia te perguntar. E qual a indicação da menoridade? Tipo, eu e o Choco, a gente ensinou a Laiane, o João Pedro e o Lucas a nadar na piscina do SESI. Mas ele era professor e eu fui... digamos que eu fui uma mãe que aprendeu com ele ali. Ele estando dentro da água com a própria filha e eu com o meu filho. E a gente começou com 6 meses. Tem uma idade, existe uma idade mínima, o que é recomendado? Aí você já conclui que até 7 anos tem que estar numa natação. É assim, existem várias vertentes aí, né? O que eu gosto de falar muito é isso, a partir dos 7 meses, o pai, se tiver a oportunidade, leva para ensinar a nadar. Pelo menos a sobrevivência. Sobrevivência, né? A sobrevivência é importante. Não significa que a criança não vai correr risco. Mesmo ela sabendo nadar, uma criança de 5 anos para baixo, ela precisa ter supervisão. Precisa ficar bem claro isso para as pessoas. Isso é indiscutível, gente. Então, ela sabe nadar. Quantas pessoas morrem no mar? São crianças afogadas? Não, a maioria são adultos. E aqueles que se acham que sabem nadar. Autoconfiança, né? Entendeu? Então, a gente precisa estar policiando as crianças desde pequeno. Então, elas precisam saber, sim. É importante? Sim, por 2 aspectos. Primeiro, a sobrevivência, e segundo, pela própria saúde. É verdade. Né? Eu tenho certeza que muitos aqui podem falar que eu curei minha bronquite nadando. A natação. É o esporte mais completo, né? Hoje, considerado o esporte eu vou defender. São 2 esportes completos. Ai, pronto. Qual é o outro? O voleibol. Claro, gente. Agora ele é especialista em voleibol. Mas é verdade? É verdade. É o mais completo? Os 2 esportes são os esportes mais completos que tem. Né? Porque eles utilizam vários grupos musculares, aí tem o fator, né, que você tem que pensar a todo momento. Só que um é coletivo, o outro é individual. Essa é a grande diferença. Entendi. Mas a gente pode falar que não dá para ensinar a criança a jogar voleibol pequenininha ainda. Não. Mas nadar, sim. Eles nem têm essa... Eles brincam ao lado de, né? Não brincam com. Então, até os 4 anos, eu dei aula há muito tempo na creche, eles brincam ao lado. Não tem ainda a divisão de brinquedos, não tem a empatia. Depois vai começando no coletivo. Eu sempre tive o cuidado de... A comando do Choco, que era meu orientador, ele falava assim, coloque no esporte individual ou no esporte coletivo. Sim. Ele vai ter o que é do individual, que só depende dele, e o coletivo, onde ele vai aprender a respeitar o limite, o outro, a dificuldade. E ser assim, não importa quem fez o gol, importa que o time chegou à final ou ganhou o jogo. Isso é difícil, porque a gente vive num mundo hoje competitivo, então as crianças tendem a levar isso. Né? Mas se a gente pegar o passo aí, se ela aprende a nadar, ter a sobrevivência, ela tem uma orientação, ela tem uma supervisão, a gente vai transformar essa criança. Ela não precisa ser uma atleta depois, mas ela tem que estar convivendo com isso. Começa lá, por exemplo, 7 meses, aprende a nadar, sobrevivência, então ela vai ter uma coordenação motora melhor, ela vai ter um desenvolvimento mental, físico, muito respiratório, melhor. Né? Tudo isso vai influenciar. Aí ela vai crescer, aí ela vai começar a conhecer. Você falou, ela tem todas as faixas etárias. Ainda existe isso. Porque o que a gente vê hoje é uma educação física, não, como a educação do Brasil, é uma educação física saturada. Né? E sucateada. Entendeu? Eu até falo mais. Quando eu entro hoje em contato com a educação física que meu filho tem na escola, ele não perde por nada. Mas não é realmente uma atividade física. É o momento que eles têm um lazer. Sai da sala de aula e vai ali para o bate-papo, interação, brincadeiras. Mas não é como era antigamente. É o que a gente educação física, aprendendo todas as técnicas. A gente vai ver o primeiro bimestre vôlei, todas as regras, depois handball, depois basquetebol,
Tudo era preparado durante o ano todo. Esses dias eu vi um grande atleta falando uma coisa interessante. Ele falou, ó, a gente fala que essa geração tem isso, tem aquilo. Ele falou, será que é eles ou somos nós que temos que mudar? Somos nós que temos que procurar mudar para poder atender e fazer esse pessoal gostar. Porque se você falar dessa forma que você falou aí, de isso, aquilo, eles falam, mas eu não quero. Eu não gosto disso. Hoje eles já entram para a escola já sabendo o que eles gostam Querem ou não. ou não querem. Né? Uma criança com 3 anos já sabe que roupa que ela quer pôr. O Não é senso verdade? de criticidade, graças a gente, é maior, porque eles sabem escolher. E com a internet, na velocidade que ela vive, as mídias aí, a criança escolhe. Então a gente tem que se adaptar e tentar ir se moldando, entendeu? Para fazer com que eles gostem. O que eu estava falando para você, as crianças gostam porque quando você fala não, por incrível que pareça, mas não é o pai e a mãe falando não, é aquele professor, né? Por isso que canaliza o esporte como, né? Eu acho que o esporte deveria ser o grande investimento junto com a educação de qualquer país. É verdade. Isso não é ideologia, isso é a grande verdade. É uma necessidade, né? Passa a ser você uma me contava necessidade. dos japoneses, mas eles levam tudo muito a sério lá. Eles têm os problemas que a gente tem aqui. Só que o respeito lá existe. Existe, é verdade. E é praticado, o que é mais importante. E aí vem muito da nossa casa, como ele mesmo disse. Para o seu filho gostar de uma atividade física, o pai não precisa ser o modelo de uma performance física profissional. Eu, por exemplo, sempre tive dificuldade com atividade física, mas os meus 2 filhos fizeram tudo o que eles queriam. Eu gosto de tênis, entra no tênis. Eu gosto do basquete, entra no basquete. Eu gosto de... vai entrando. A última sabotagem do meu filho foi na natação. Ele tinha dificuldade, ele não queria ir para o campeonato, ele estava no GRAM, e o GRAM treina para campeonato. Ele não gostava do sistema da cobrança, não tinha o perfil de ser... atleta para campeonato, para passar pelo seu próprio limite, bater o seu próprio recorde. Não, ele não tinha esse perfil. Então, eu já entendi isso. Como psicopedagoga, a gente já analisa. Aí ele entrou no GRAM e em seguida já foi pro campeonato. Aí ele entrou para fazer a natação e eu falei para ele, filho, é o seguinte... Nós vamos fazer a matrícula por 1 ano. Não era por 1 ano, gente. Mas eu tive que fazer a seriedade, porque tudo que a gente começa tem que ter meio e fim. Senão o nosso filho não consegue ir até o final de nada. E isso começa em pequenas coisas, não é, professor? Aí eu falei para ele, aí ele falou assim, mas eu não quero mais ir. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai até aprender todos os nados. Todos. Borboleta, costa, peito... todos, o crawl é o primeiro, né? Nado livre agora. O crawl ele já até sabia, que aprendeu porque eu coloquei. Mas eu falei assim, então a gente vai durante o ano inteiro. Eu falei, você só para de fazer a natação quando você aprender todos os nados. 3 meses já estava no campeonato. Porque ele não queria ir adiante. Aí entrou um pouco da força da mãe, aquele jeitinho, olha filho, mas eu fechei o contrato. Não tinha contrato. Eu fechei o contrato por 1 ano, então agora a gente tem que cumprir o contrato por 1 ano. Ou seja, por 1 ano, ele viu que era campeonato, ele viu todos os nados, eu não o tirei assim imediatamente quando ele pediu, depois ele pegou um certo amor. Não quis dar sequência no campeonato, mas hoje é um nadador, entendeu? Que gosta, que vai, que até cuida do próprio corpo com a natação. Você sabe que a gente pensando, tem fundamento tudo isso, mas a gente hoje, que eu falei para você, hoje a gente tem que ter um pensamento um pouco mais avançado ainda. A gente tem que fazê-los entender que nós também entendemos eles nesse momento de mudança aqui, da vida toda que vem acontecendo, nessa loucura, porque eles querem coisas mais práticas, eles querem mais música, imediatas, eles querem um rapper, eles querem um negócio, quer dizer, o esporte vem ficando lá. Ele só vai bater para ele quando ele tiver algum problema. Lá na frente, demora muito. Então, a gente tem que mostrar os prazeres do esporte. E essa é uma das coisas, tem muita gente aí que já criticou isso que eu falei. E eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu não sou adepto que você tem que fazer natação todo dia, a criança. Pelo menos até os 10 anos de idade. Entendeu? Ela tem que gostar de ir lá. Prazer em Eu com o Tioco nós temos esse pensamento. As crianças
final de aula tem que brincar, tem que curtir aquele meio ali, para que ela tenha respeito. Não que ela saia dali cansada. Essa é a minha linha. Entendeu? Vai contradizer muita coisa. Eu respeito muito a competição, porque Limeira, por exemplo, é um celeiro de atletas de natação. Tem profissionais aí que fantásticos, mas que visam competição. E nem todo mundo visa. Tem esse perfil. Só que se eles não fizerem isso também, eu entendo. Como é que ele vai chegar lá? Se ele não passar por esse processo, a hora que ele quer transformar em atleta, ele foi... Já não pode mais. Ele já fez 3 dias só, e o outro faz 5 para conquistar. Exatamente. Então tem todo esse momento, tem que ter um certo jogo de cintura aí. E isso complica, porque é aí que vem muita gente muitos pais deixam. A gente estava comentando agora há pouco, tem muitos pais que ainda não estão prontos para essa função. Né? Não estou falando que eu sou o menor, também não quero ser. Mas a gente vê isso. Por quê? É muita coisa. Hoje os pais estão sendo mais novos, né? As famílias Sim. estão... Famílias que a gente diga o tradicional. Mas a gente sabe que às vezes o casal engravida e fica um em cada casa, e às vezes até com 2 educação. Os novos formatos de família que a gente tem que se adaptar. Mas aí quem perde é a própria criança. Por isso porque que a gente não tem um pai aí, né? que fala não tem uma mãe que diga não, que coloque limite. Então vai para casa do pai, o pai não é pai. O pai é o pai amigo, aquele que não fala não, porque se ele falar muito não, o filho não vem com ele. Chega na casa da mãe, a mãe está sozinha, sobrecarregada com tudo. Às vezes dá o celular na mão do filho, que é para poder ter tempo de lavar uma louça, fazer um jantar, ou até mesmo entrar na sua própria rede social. Então, curtir. Existe aí uma falha que eu acho que é na engrenagem familiar, que vem resultando, e a tendência, infelizmente, se não for para o esporte, até pela parte mais espiritual, eu penso que pode ainda ter mais prejuízos. O que a gente fala, né? Hoje, que eu estava falando para você, o investimento tem que ser em cima da educação, e o esporte é um complemento. Porque o esporte ele é um elo de ligação entre essa educação e a vida da pessoa. Né? Eu vou tomar como exemplo o voleibol, que eu sempre falo isso para todos os atletas. A cada ponto de um jogo é um dia que você está vencendo, que você está enfrentando, você está ali, entendeu? Então, é uma maneira de você fazer com que a criança, o jovem, entenda que ele tem que viver um dia de cada vez lutando, seguindo regras, né? A gente sabe disso, que ele fala de regras, hoje é terrível para eles. É verdade. Para eles não entendem, tem certos tabus que para nós é fácil, para eles são difíceis. Entendeu? E a mesma coisa, agora vamos jogar para uma criança de 2, 3 anos, você fala para ela, piscina é perigoso. O que é perigoso? Na cabecinha dela, ela bate o olho e associa. A piscina está lá, a mãe está ali, a avó está ali, eu vou lá. Ela não sabe a profundidade, né? Ela vê a superfície. Então, por isso que eu acho que tem que ter tudo isso aí. E para a pessoa estar ali, ela tem que ter consciência disso. Principalmente o pai, né? O pai. Pode beber, mas faz um rodízio. Hoje é meu final de semana, eu bebo, o pai cuida. Aí semana que vem a mãe bebe, o pai bebe e a mãe cuida. Tem que ter um sóbrio com 100% de supervisão. Agora, aproveitando que ele já entrou nesse assunto, como ele é formado em primeiros socorros, já falou das idades que é indicado para você colocar o seu filho na natação, eu vou pedir para ele contar um pouquinho do que pode ser evitado, como a gente pode ter aí praticar as férias que vem vindo, calor, piscina, mar, para que a gente possa curtir isso de forma segura, né? Para a criança e para a gente, porque quem quer perder um filho dessa forma tão difícil, ali que poderia, um piscar de olhos, um acidente pode ser fatal, não é? Quando a gente fala de criança, tudo é muito rápido, Tudo né? muito rápido. Tudo acontece muito rápido, né? E a gente tem que se cercar de além da supervisão, a gente tem que fazer esse trabalho com a criança de aprender a nadar. Se não foi ainda, sem ter sua piscina, cerca ela. É difícil falar isso, mas tem que cercar, tem que proteger, entendeu? A gente tem que ter a consciência, aí que eu falei que faz a educação da pessoa, que ali está o bem mais precioso seu. Por mais que você tenha uma piscina para o meu filho, tá? Ele vai passar daqui 5, 6 anos, ele não vai querer mais piscina. Mas enquanto ele quiser, ele está junto com você. Está vivo, né? Então, seque, tome cuidado. Capa protetiva também. E a capa eu acho um perigo. É. Sabe por quê? A criança ela é curiosa.
E se ela levanta para um jeito ou outro, ela cai ali. Como é que você vai ver? A gente já chegou nessa discussão várias vezes, nós professores. Né? Ah, vamos cobrir a piscina. E aí? Você não sabe o que vai acontecer. Então, esse é um ponto de vista. Mas a gente tem que se preocupar muito com isso, se cercar de todos os cuidados possíveis, não confiar totalmente em boinha, em flutuadores e coisas assim. Tem que ter a supervisão, mesmo de tudo isso. Você vai para a praia, colete, vai sair para o mar, põe alguma coisa, acompanha, porque vai acontecer. Né? Tá num rio, que muita gente gosta de passear, tal, colete salva-vidas. Não só para as crianças, para o próprio adulto. É verdade, né? É verdade. Então, esses primeiros cuidados fazem a grande diferença. Muito grande. Isso então, é o preventivo. É o preventivo. Né? Esse é o preventivo. Ensinar a nadar já desde cedo, estar 100% com o olho atento. Não pode um olho no gato, um olho no peixe. Não, tem que estar os dois ali no que é bem maior, de maior preciosidade da sua vida. E também, gente, ter o cuidado de ter a boia, o cinto, é o flutuante que vocês... Isso aqui é uma cintinha, né? Tem tudo um processo hoje que a gente tem que ter. Dá até dó de pôr na criança, nesse calor, mas é necessário. É necessário. Você tem que ter uns cuidados, entendeu? Eu vou citar um exemplo. A gente estava numa praia famosa, e eu estava com meu filho, tranquilo, ele já era grande. Aí vem uma criança sozinha numa prancha, tentando, vai o pai de longe. Ela perdeu o controle, essa prancha veio direto no meu filho. Quer dizer... Ele já era grande, se é uma criança. Então, se bate na cabeça de uma criança que está ali. Então, faltou uma supervisão. Você vai ficar bravo, a gente se irrita e tal, mas... Então, tudo isso acontece na onde? Nas suas férias, né? Então, são todos os cuidados que tem que ter, né? E, por acaso, se alguém quiser saber aí, aconteceu, seja rápido. Tira essa criança da água, traga um lugar seguro, verifique como é que está ela, o estado, ela só está respirando não, já inicia os primeiros momentos ali de acolhimento, chama já. Enquanto você está verificando, eu já estou ligando para alguém. Já está ligando. Você tem que Essa criança tem que estar de lado, de costa ou de bruço? Ela vai estar de costas, vira a cabeça de lado. Só a cabeça de lado. Se necessário, fazer massagens cardíacas para voltar a respiração. Soprar o nariz? Soprar. Por isso que eu recomendo também que as pessoas façam. Hoje a internet está aí para isso. É verdade. Façam um curso, porque daqui para frente a tendência é a gente estar ligado na internet, nas redes sociais. Façam, porque é importante. Até se alguém chegar, às vezes tem um trânsito. Vamos supor que aconteça com esse temporal que deu. Para a ambulância atravessar a cidade, uma criança se afoga, mesmo com a chuva. Até o engasgamento, sim. Engasgamento com objeto pequeno, leite, sim. Um pedacinho de carne, alguma coisa que a gente sabe. Até uma adulta morreu aqui na nossa cidade, sim. Esse tempo atrás engasgada com um alimento. Porque tem que ter, né? Eu estava num grupo de professores e a gente estava falando que falando de vôlei, a gente estava falando que todo ginásio, por exemplo, tinha que ter alguém que seja treinado. Por quê? Às vezes a criança apresenta num momento de ansiedade muito grande no jogo, entendeu? Aquilo, ele começa a ter problema, aí tampa a garganta dele. O que você vai fazer? Ele começa a ter dificuldade. Ele entra em desespero. Quem está ao lado também, porque é coletivo. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, a criança pode ir a óbito. Entendeu? Então, acho que todo mundo precisa começar a estar atento, já que está aberto a tudo. Entendeu? E tem curso grátis na tem internet, curso grátis. Por que não fazer? O bombeiro deve ter isso aí, eu não procurei saber isso aí, mas eles devem ter curso para a população. Eu acho que isso é legal. Tem que ter. Porque às vezes, se está com um professor, ele tem por obrigação estar ali. E geralmente a gente tem salva-vidas. No caso de prefeitura, a gente tem salva-vidas. Sim. São treinados para isso. Mas em academias, dificilmente tem. O próprio professor tem que saber. Isso já é uma coisa, norma da academia. Uma habilidade da sua formação, né? E a própria academia já pede isso, né? Do professor, ele tem que ter um certo cuidado. Né? Tem esse preparo. Então, tem que existir isso. Né? Todos os cuidados são... As crianças são engraçadíssimas, são lindíssimas. Entendeu? Mas são arteiras, né? São arteiras. Hoje elas são muito mais espertas. Então elas estão mais atentas. Então se a gente descuidar, a gente tem que ser mais espertos que eles ainda. Que é difícil. Que é difícil. Eles passam a perna Passam na a perna. gente. Então, enquanto você pega a sua caneta ou prepara aí um videozinho para você marcar e gravar como ele vai reforçar de novo
Quais são os primeiros cuidados se acontecer alguma coisa com uma criança perto de você, até um adulto. Mas a gente está aqui dando ênfase à criança. E aí eu quero, enquanto você pega a sua caneta, curte, compartilha, eu vou pedir para a Lu colocar um videozinho que eu tentei fazer com muito carinho, mas eu não achei no seu Instagram fotos de natação. Então eu peguei a da sua segunda paixão, ou a primeira paixão, que é o vôlei, para fazer uma homenagem ao professor Robson, a família dele, que está ali numa das fotos que eu roubartilhei do seu Instagram, e dos alunos dele. Vamos assistir juntos? Que coisa mais linda, gente! Você pode ir comentando, porque o microfone está aberto, vai passar umas 2 vezes. Pode comentar o momento, que turma foi, que ano foi. Isso aí é um pessoal só não antigo. pode chorar, hein? Não, eu já chorei já na minha homenagem. Aí são um da pessoal, câmara, né? Um pessoal muito antigo já. Tem muita gente, e muitas mães aí, olha que legal. Nas primeiras turmas que trabalhei aqui na cidade. Olha que legal. Eles devem estar gostando disso aí, ó. Isso aí foi recentemente, acho que faz uns 3 meses que a gente esteve em Campinas com o pessoal, um grupo novo de trabalho, que é lá do RGF. O RGF é o espaço e a gente tem várias meninas. Aí tava com uma oportunidade de estar com um cara 100% esporte, adrenalina em cima, fantástico, né? Ele é alto, porque eu não consegui não cortar a cabecinha dele, mas tá lá. Ou eu sou baixo, né? Não, são os dois. Esse daí foi o que te emocionou. Foi. Conta um pouquinho pra gente como foi o convite. Isso aí partiu dos alunos, uma indicação para o vereador Helder. Ele levou para frente e foi para votação, né, de uma homenagem ao professor, né, pelo que a gente fez, pelo pessoal lá a gente tenta fazer pelo menos o melhor possível, né? Foi muito gostoso. Eu me senti lá com uma responsabilidade muito grande. Por isso que me emocionei, né? Porque a gente estava representando uma classe que aqui nessa cidade é muito desvalorizada, né? Então a gente estava ali mostrando que a gente é capaz, que a gente não é só quem faz algo cultural, algo social que pode estar fazendo bem para a sociedade. E nós fazemos isso, né? Hoje a gente atende aí muita gente na cidade, não só eu, como outros companheiros aí. Então foi muito emocionante para mim estar recebendo isso, a família junto. E essa foto? É lindo, o Helder, né? É o Helder. A Solange ao meu lado direito, a Blenda aqui e o Juan. O Juan e a Solange, toda São orgulhosa. meu tesouro aí. É o tesouro maior. Tesouro maior. E que família linda, viu? Que bom. E você é branquinho ali, tava com o nariz meio avermelhado, já tinha chorado, né? Bastante. Essa é uma homenagem que eu tentei fazer, né? Claro que tinha muitas outras fotos, mas assim, para que você lembrasse de momentos mais antigos, momentos mais próximos, mas principalmente, se a sua família não estivesse do seu lado, você talvez não fosse o professor homenageado que foi nesse dia. Com certeza. Acho que a gente... É o que a gente fala, né? A família, a gente leva a família com a gente, né? Aí você cria outras famílias nos trabalhos, entendeu? Eu falo que eu tenho uma família grande lá, né? Eu tenho muitas senhoras que são a idade que a minha mãe, até mais velhas do que a minha mãe, que faleceu já. Então, a gente tem que ter um maior respeito. Uma das falas que eu tive um desses dias, numa conversa que eu cobrando melhorias, eu falei assim, ó, pensa que a sua mãe que está vendo. Então, você tem que procurar fazer o seu melhor, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Mas eu respeito isso, porque isso é um dom que eu recebi. Não sou o melhor, aquele título não representa que eu sou o melhor, representa que eu fiz aquilo que eu achava que era certo. O propósito de vida. O propósito é fazer isso para as pessoas. Assim como deve ter muitos profissionais aí que fazem pelo amor, né? Porque o esporte nesse país, tirando, não me perdoe, o futebol, o restante vive de amor. De amor. Vive de amor. E aquele que trabalha com a iniciação, que pega a criança na piscina, que pega a criança na quadra, na pista, que for, no tatame, é por amor. É por amor. Entendeu? A gente está nisso aí por amor, que a gente não consegue não fazer. Entendeu? A gente pode não aguentar mais, que nem o que a gente vem falando. As dores, né? Eu brinco com as minhas alunas. Vocês pensam que eu não tenho dor? Só não dói o cabelo, porque o cabelo a gente não sente dor. O resto dói. Dói. Então a gente passa num processo,
né? A gente foi ex-atleta, então a gente fez o melhor que podia. Então, essas pessoas, a gente não está pensando como atleta, a gente está pensando como pessoas do bem. Ser humano. Ser humano. O atleta é um super ser humano, que devia ser também super valorizado, porque a vida dele é encurtada. Por mais que ele tenha a saúde, que ele faça, se esforce, ele está sobrecarregado. Entendeu? Dificilmente você vai ver alguém que está andando na rua, rompe o ligamento do joelho e tem que ficar 7 meses parado. Um atleta, para ele, isso é morte. É terrível. Né? Então, a gente tem que valorizar todos os aspectos. Né? Então, a gente tem que gostar e tentar transmitir isso, porque é o que é mais importante, entendeu? É fantástico. Aí eu dou uma mensagem aos pais que realmente gostam dos seus filhos, tomem cuidado, porque agora, essa época aqui... Mas você ainda vai fazer uma recapitulação dos primeiros socorros. Só que eu vou pedir uma licencinha para você, para a gente fazer aqui uma participação. Tem muita gente mandando mensagem. Eu vou falar um pouco agora e um pouco depois, tá bom, gente? Olha, a Rosângela Cremasco, claro, uma parceira linda minha, que está ali sempre ligadinha com a gente, boa noite. Aí você me fala se conhece ou não, que a gente para aqui e dá um abraço, porque pode ser um convidado seu. A Rosângela Cremasco, a Isabela Scherrer, boa noite. O Lucas Pinto, que é nosso estagiário aqui, dizendo já cheguei. A Solange Siqueira, a esposa. Boa noite. Um beijão para ela. Seja muito bem-vinda, viu? Estou amando conversar com seu marido, mas você também é minha convidada, para me contar nos bastidores como é ser mulher de um professor que às vezes fica mais fora de casa do que dentro de casa, pois é, né? Verdade. Ela também tem uma história linda para contar. Tá aí, convidada, viu, Solange? Lucas Pinto, melhor abertura da TV Cidade, muito obrigada. Olha o estagiário de jornalismo me elogiando. Lucas, você que é um fofo, meu amor. 516 inscritos. Olha, a promoção é para quem se inscreve no canal, viu, gente? Daqui a pouco a gente relembra. A Carla Siqueira. Minha irmã. Beijão, irmã. Boa noite. Lucas Pinto, quero ganhar o lanche. Rosângela Cremasco, lanche. Isabela Scherrer, eu quero. Edna de Fátima, boa noite, Lê. Parabéns pelo seu programa. Felicidade e muito sucesso. Deus abençoe a sua vida, da sua família, do trabalho e dos seus convidados. Edna também está falando que Fortaleza é linda demais. Meu sonho também é conhecer Fortaleza. Excelente programa, Deus abençoe. Eu ainda não conheço Fortaleza, diz a Isabela Scherrer. Aí nós temos aqui a Edna de Fátima, programa excelente. Rosa Isabela, é sua aluna. Deve ser. Parabéns, professor. Olha que legal. Assim como Obrigado. A Isabela, eu quero enaltecer a Silene Souza, que a hora que recebeu a sua foto, que ela é minha parceira, quando recebeu a sua foto, ela me deu a descrição da sua família todinha. Olha que amor que essa mulher tem por você. E a gente tem por ela também. A gente tem que agradecer a ela, ao Geraldo, né? São pessoas fantásticas que eu levo aí no meu coração. Isso, eu acho que esse é o melhor pagamento da nossa vida. Entendo. Para quem tem propósito, esse reconhecimento é realmente emocionante. A Rosângela está dizendo, Fortaleza é linda demais. Já passou a hora de voltar lá e, quem sabe, passear de viatura de PM novamente. É que a Rosângela, ela tem umas histórias, já foi para o Egito, já foi para vários lugares. Cada lugar que ela vai, ela... Sabe aquele cada mergulho um flash? Essa é a Rosângela. Ela tem história para contar que só quem sabe pode entender. João Souza Alves, boa noite, Alexandre, professor Robson. É o João lá do aluno. Aluno também. Abração, João. Abração, muito obrigada pela participação. Estamos aqui curtindo. Edna Dragoni, boa noite. Ela também está falando um excelente programa. Programa top demais. Boa noite, Lê. Boa noite, Robson. Deus abençoe, que proteja e guarde. A dona Terezinha Ferrari, boa noite, professor Robson. Boa noite para você, Terezinha. A Edna Dragoni, você é linda demais. É que eu amo fazer o que eu faço. E aí, a gente que tem aqui dentro, a gente põe para fora. Porque beleza, a gente passou na frente, assim. Alguém me empurrou, foi para frente. Mas o sorriso da gente deixa a gente mais bonita, não é verdade? Então, aprenda comigo. Sorria para ficar mais bonita ainda. Aí a gente tem o João Souza Alves. Agradecemos o professor Robson por nos ajudar e nos orientar. Olha que legal.
Um abraço, João. Esse é bem suspeito para ficar falando, né? Mas tudo bem. Mas é bom reconhecimento. A Com gente certeza. não precisa porque faz com amor. Sim. Mas quando vem reconhecimento... É gostoso. Não, mexe uma... com a gente, né? Ele é um dos idealizadores de eu receber o projeto. Ah, é? Ele é De hidro? Ou do vôlei? Do hidro. Lá no... O João tem uma ação muito grande lá no bairro. Ah, eu queria conversar com ele. Ele tem no meu muitas programa. histórias, é uma pessoa fantástica aí. Você topa vir com ele um Sim. dia você ir? Olha, claro. bacana. Vamos chamar. Esse povo que me encanta. Porque tem história desconhecida, são os invisíveis. Sim. Que fazem por detrás dos bastidores e nunca são realmente Ele valorizados. sempre trabalhou com o pessoal lá arrecadando para as crianças, né? Como é que ele chama lá? Os fraudários, as coisas que tem lá, sabe? Da igreja Santa Luzia. Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Luzia também tem um projeto Sim. bonito. E Isabel é da Santa Luzia. Não é mais. Não é mais? Não, agora é uma paróquia só. Entendi. É um trabalho lindo. Merece ser reconhecido. Sim. Parabéns, viu? Que Deus coloque mais pessoas como você e te capacite cada vez mais. Olha, um recadinho da Solange. Aí eu fico feliz, Solange. Parabéns, Alexandra, pela iniciativa e pelo programa. Sou suspeita por falar do professor, mas ele é realmente uma pessoa e um profissional incrível, que merece ser sempre reconhecido. Quer derrubar a gente aqui no microfone. Não vai chorar. Ele falou que não ia chorar, Solange, mas já está com o olhinho vermelho, viu? Chora. A Isabela Scherrer, verdade, Solange. A Elisângela Sintra, boa noite, professor. Boa noite. Ricardo Gonçalves, boa noite. Grande abraço, Robson, grande professor. Parabéns pela sua fala e ajuda que tem a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Já está chorando, gente. Não, Djalma Oliveira, boa noite. Ricardo Gonçalves, isso é verdade. Isso é verdade única, e são as crianças que nos encorajam a seguir nossa profissão. Salvo alguns adultos sereias que me deixam bastante dispostos a cada aula. Esse é o Choco falando. Eu já entendi, mas vamos lá para o próximo. Valdeide Silva, boa noite, ótimo profissional, nosso excelente professor e profissional. Obrigado, né? Eu que agradeço. João Souza Alves, minha esposa Maria Célia também está aqui assistindo e manda uma boa noite para você aí no programa. Maria Célia, beijão aí. Cleusa Silva, boa noite. Rita Zacheu, boa noite para vocês. Gilsonei. A Almeida, boa noite. Isabela Scherrer, boa noite. Ela falou que ia participar. Olha que legal. Isso aí. Tá todo mundo em peso, né? Lucas Pinto, tem um sobrinho de 5 anos e quando ele vai na piscina eu fico de olho. Isso mesmo, Lucas. Ricardo Gonçalves, judô também. Acho que é algum comentário que a gente estava fazendo, Sim. não me lembro agora. Cleusa Silva, amo hidroginástica. Manuel Inácio, boa noite. Parabéns pelo programa, felicidades, muito sucesso. Programa bom demais. O Gilsonei de Almeida, por mais que uma criança saiba nadar, não podemos esquecer da orientação e cuidado. Sim. Isabela Scherrer mandando uma mãozinha. Manuel Inácio, parabéns pelo programa. Excelente programa. Lucas Pinto, 518. Olha como o nosso programa está em evidência. Mais curtidas e mais inscrições, viu, gente? Para participar do sorteio. Célia Maria, um ótimo professor. A Valdeide Silva, parabéns, professor. Que Deus abençoe ricamente. O Lucas Pinto, escolher roupa para o meu sobrinho é difícil, porque ele quer escolher. Olha lá. João Alves Souza, a hidroginástica para nós é ótimo, já estamos sentindo falta. Aline Cabal Dias, que é a menina que faz os pães, o lanche caseiro, que a gente vai sortear 2 aqui, viu, gente? Essa menina, depois eu passo o telefone para a Lu colocar aí, você pode escolher, dá uma folga para o seu fogão e pede o lanchinho da Aline. Todo dia, tudo fresquinho, pão, os molhos, ela só compra salsicha, o resto ela faz tudo em casa. Ótimo. O Ridan Rocha, boa noite, Robson, ótimo professor. Edna Dragoni, eu e meu esposo Manuel estamos comemorando 40 anos de casado. Olha, parabéns, hein? No nosso programa. Que legal, que hein? Privilégio. Parabéns, que Deus abençoe o casal. Eu não consigo falar rápido os meus amores aqui, eu tenho que demorar um pouquinho. Muito boas orientações. Alaide Ferreira, Parege Júnior. Parege. É aluna. Um beijão. Boa noite, professor Robert. Ele falou Robert, mas é Robson. Isabela Scherrer, parabéns, Robson.
Obrigada, querida. Solange Siqueira. Eu vou sim, será um prazer. Já aceitou o convite. Lucas Pinto, 520. Boa noite, Lê. Da Elisângela Sintra. Solange, obrigada pelo carinho, sempre, viu? Muito obrigada por vocês terem me ajudado a descomplicar coisas tão bobinhas da casa da gente, mas que é importante ser falado, não é verdade? O João Souza também gostaria de conhecer Fortaleza. A Edina Dragoni, lindo demais o seu cabelo, muito obrigada. Depois eu passo o telefone de quem faz meu cabelo, a Elaine Guerra vai adorar te receber lá, viu? Cleusa Silva, ela está falando, Aparecida, sou sua aluna, bairro dos Pires. Tem um pessoal lá do bairro dos Pires que vem aqui fazer andam aí 10, 12 quilômetros para fazer aula lá. Meu Deus. Andam assim, né? Eles vêm, se deslocam, 2, 3 no carro para poder vir fazer aula. Que bacana. Angelina Silva Furlan Pereira, professor profissional maravilhoso e um grande amigo. Mário Marabese, parabéns. Alana Jamile, que ganhou... É o cunhado, isso aí. É o cunhado? É o cunhado. Abração, cunhado. Bacana, tá ao vivo aqui com a gente. Josefa Gomes Lira Flores, parabéns, professor Robson, tudo de bom, você merece. Alana Jamile, estou sempre aqui ligada na TV Cidade. E ela quer fazer hidroginástica, ela mora ali na sua região. Olha lá, só procurar a gente, agora é só no final de janeiro. Só no final de janeiro, né? Testado médico em mãos, hein? Isso é o primordial. Porque tem que ter essa seriedade. Boa noite, quero conhecer Fortaleza. Minha menina também quero colocar na natação, para já aprender, ó. Tá vendo como nosso programa é importante? Já estamos conscientizando os pais em casa. Isso é bom. E Ricardo Gonçalves, até de Cosmópolis, os alunos estão assistindo. Tem até aluno de Cosmópolis aqui, viu? Tem. Carla Siqueira, para mim, melhor professor do mundo. E o Gilson Ney Almeida, professor Robson, você é nota 10. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Eu quero assim, gente, nós temos uma segunda parte que também faz parte da transformação. A nossa querida Roberta e o nosso querido professor já chegaram, vão fazer parte do segundo quadro. E eu queria, só para reforçar, as dicas de primeiros socorros. Deu um probleminha, descuidei, não vigiei e caiu na piscina. Quais são os primeiros socorros rápidos que a gente tem que ter, professor? Primeiro, tirar logo da água essa criança, ou que seja a pessoa que for, levar para um lugar mais fresco, não deixar muita gente em volta, que é costume fazer isso. Procurar ver como é que está a respiração dela, né? Se você tiver conhecimento, já começa a fazer os primeiros procedimentos de respiração. Alguém já aciona imediatamente os primeiros socorros, né? São a SAMU e coisas assim. E se a criança estiver já fria, procurar aquecê-la, né? E tentar levar o mais rápido possível. Mesmo que a criança, isso é importante, tá? Mesmo que a criança se recupere, foi só um susto, ou ela ficou um tempo, recuperou, voltou ao normal, leva essa criança. Imediatamente. Porque ela pode ter sequelas que a gente não percebe ali. Por conta do tempo que ficou sem a oxigenação. Tudo depende ali. Então, ela pode ter até voltado, você conseguiu, recuperou, tirou da água, leva. Mesmo que a criança esteja bem, esteja tudo certo, leva porque é importante. Olha, ele vai voltar. Eu garanto que já está marcado, volta ele, a esposa e o nosso querido lá do bairro que faz tantos trabalhos sociais. Eu quero te conhecer. E vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós vamos dar um intervalinho, beber uma água, porque a Roberta já chegou para trazer informações importantes para você que é pai, para você que é mãe. Não pode deixar seu filho livre não, viu? Tem que ter uma condução mais firme, porque ele precisa do não. Ele precisa da direção que somos nós, os pais, que devemos dar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre formação, currículo, qualificação profissional do seu filho. Você precisa estar atenta a isso também. Já voltamos. Assiste com a gente os programas da nossa grade aqui na TV Cidade. Descomplicando com Alexandra Dalfré. Oferecimento Rosângela Cremasco Make-up. Profatura Limeira, Rua Presidente Roosevelt 934 no centro. Michigan, inglês com qualidade. Trevo Loterias, faça suas apostas ou pague suas contas em uma das 8 unidades da Trevo Loterias. Sorvetes Sander. Alares, a internet que te leva mais longe. Viviane Garcia, psicanalista. Ponto Fácil, o mini poupa-tempo de Limeira. Márcia Madeira, gerontóloga. Supremacia,
Assessoria, Agência de Empregos, Espaço Ter a Vida, SB Piscinas, Cássia Alencar Terapeuta, Aline Lanches e Hot Dog e a melhor coxinha, salgados e açaí. Peça pelo WhatsApp 99883-1975. Gente, olha essa bancada. Às vezes eu falo mesa porque é uma mesa mesmo, mas o termo certo é bancada. Agora eu estou só perto de professoras. Eu sou uma professora, tenho que falar certinho, né? Eu quero apresentar para vocês, gente, a Roberta. A Roberta, que ela tem um trabalho lindo. É Roberta Pavani de Campos Bagnoli. Ela é a coordenadora do Centro de Estudos de Línguas, aqui na cidade de Limeira. Já chegou aqui a professora Heloíse, daqui a pouco ela vem aqui dar um oi para a gente. E eu estou do lado também da professora de espanhol, porque o Centro de Estudos de Línguas é exatamente o que eu quero que vocês conheçam a partir de hoje, para que vocês possam levar o seu filho para conhecer, porque é gratuito, todos os cursos, o de Libras, o de espanhol e o de inglês. E eu falo com conhecimento de causa. Meu filho está se formando na turma de espanhol com a professora Fernanda, que está aqui, já vou apresentar ela para vocês. Fernanda Afonso Siqueira, da Losto. Ela que é professora de espanhol do CEL. Sejam muito bem-vindas. O professor Robson vai me ajudar aí com um calor humano recepcionar vocês. Gratidão por aceitar o convite, viu? Foram 3 anos tentando, hoje eu consegui. A gente que agradece a oportunidade. Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho de transformação, né? A gente tem um tempo limitado, mas eu não poderia deixar de trazer vocês, porque as inscrições estão abertas. E o nosso papel aqui como educador, até quis que o professor continuasse na bancada, exatamente para falar qual é o papel do pai na hora que o filho fala assim, não, eu não quero fazer curso de espanhol. Não, eu não fui com a cara da professora de espanhol. Não, porque a professora de espanhol é muito brava. Aí vocês vão me contar qual é o papel do pai para ajudar esse adolescente que às vezes nem sabe que é tão bom e tão importante. Não é verdade, professor? Com certeza. Você concorda? Concordo. E você, Fer? Também. Então dá um beijo, vocês que chegaram agora, para o seu pessoal, quem está assistindo em casa. É hora de vocês darem um alôzinho lá para quem está em casa. Boa noite, pessoal. Agradecendo mais uma vez a Alexandra por ter, né, dado essa oportunidade de a gente falar sobre o nosso trabalho. Tá? Falar sobre isso é muito importante, né? De a gente falar do futuro dos nossos filhos.
né? Então, acredito que hoje vai ser uma noite prazerosa para a gente comentar sobre isso. Exato. E levar informação para a turma que está em casa, porque embora dentro do grupo de WhatsApp do Perches, que é onde meu filho estuda, sempre vai o convite de vocês, sempre está lá. Algumas escolas podem não fazer essa conexão com os pais consequentemente, não sabem que temos na nossa cidade 3 cursos importantíssimos. Um professor concursado na prefeitura com Libras, ele ganha mais do que o professor que entraria somente com a pedagogia ou com a especialização. Então, por que não orientar os nossos filhos? Porque eles não sabem, precisam da gente. Sim. Não é verdade? Você tem essa dificuldade lá com os pais, Roberta? Você como coordenadora do CEL? Sim. Não são todos os pais que têm esse cuidado, esse acompanhamento com os filhos, né? E o adolescente, ele não tem maturidade ainda para pensar no futuro. Então, precisa do incentivo dos pais. Ao vivo, gente, é assim, viu? A gente improvisa, a gente fala, eu seguro para você. Tá bom, obrigada. Fica melhor. É necessário o apoio dos pais, né? Porque o adolescente, ele não entende a necessidade do estudo. Mas não é só necessidade para trabalho. Também é lazer, também é cultura, é uma forma de conhecer outras pessoas, de socializar. O aluno que estuda outra língua desenvolve outras habilidades. Então o aluno ele resolve problemas de forma mais fácil, acha soluções, né? E melhora a parte cognitiva. Então é muito legal estudar. Só que a gente não pode obrigar, né? Porque quando você obriga, eu estava ouvindo antes de vir para cá, né? Eu estava ouvindo o professor Robson falar da criança que vai e é obrigada, ela não vai gostar. É a mesma coisa com o ensino de idiomas. Se você obriga uma criança ou um adolescente a fazer aula de inglês, por exemplo, e ele não gosta, vai empurrado, quando chega aquela necessidade na fase adulta para trabalho, por exemplo, ele já criou aquele bloqueio, porque ele odiava aquilo quando era criança e era empurrado. Então, os pais têm que mostrar para o filho ou para a filha como é importante, como é gostoso. Tem que deixar esse ensino de uma forma divertida, alegre, leve, né? Aí vai. Fernanda, e você? O seu microfone está funcionando, né? Que ele tá. Então, fala para mim se você concorda com a Fernanda, com a Roberta, ou se ela, como coordenadora, ela está aqui colocando as imposições dela, ou se você concorda mesmo com tudo isso? Eu concordo com ela plenamente, porque o aluno ele se sente, ele não vai ter incentivo, né? Se ele for obrigado a fazer aquilo que não quer. Então, qual que é o papel do pai nesse momento? Ele precisa incentivar o filho, precisa conversar, né, pesquisar a respeito. Quer fazer um curso de idiomas? Tá, o que precisa? Quanto tempo leva? Para que você vai fazer esse curso? Onde vai usar, Onde que vai usar? Talvez agora, nesse momento, como você disse, eles não têm ideia do que vai fazer, do que vai trabalhar no futuro. Das infinitas possibilidades, né? Ou oportunidades que podem ocorrer, né, mais tarde. E aí eles não têm essa ideia, né? Então, às vezes, eles se sentem empurrados, porque a mãe quer que faz, porque o filho do vizinho fez, então vai dar certo para você. Às vezes não é assim, né? Às vezes o seu filho não consegue entender ou se adaptar como o filho, né, do vizinho. Então, ninguém é igual a todo mundo, né? Então, cada um tem a sua maneira de aprender, né? Tem uns que são mais fáceis. Sim, tem mais facilidade de aprender, outros já não. São né? múltiplas inteligências, Sim. né? Cada um vai no seu ritmo. No seu ritmo. E o professor tem o dom de entender isso, né? Porque ele se molda ali na sala de aula, parece até um palco, onde ele desenvolve várias habilidades que a gente nem sabe que tem, para poder falar várias linguagens para os vários tipos de
de necessidades, porque um aprende mais assistindo, desenhando, ouvindo música, outro aprende mais falando, né, no sinestésico, outro é mais visual, e a gente tem esse trabalho. E eu, gente, posso falar que acompanho o trabalho, já tivemos ali alguns pequenos problemas, porque elas lidam com o meu adolescente, as duas, né? Então, o que é mais importante é que você não pode ficar longe. Aquela supervisão que o professor Robson estava falando na questão da prevenção de acidentes no meio líquido, da piscina, do rio ou do mar, é a mesma supervisão, não é? Com certeza. Você concorda, professor? Só mudou o cenário, mas a supervisão do pai e da mãe tem que estar ali o tempo todo. Ah, está dormindo na sala de aula, vamos chamar a mãe vai lá, participa, corrige, tem todo aquele jogo de cintura. Mas o que vale a pena é que vocês possam entender que a nossa cidade tem oferecido isso. E as salas de aula, por incrível que pareça, não são fechadas com o número que poderiam ter de alunos no máximo, né? É sempre ali médio para o menor número. O que vocês atribuem essa falta de lotar as salas? Porque eu lembro, eu adolescente, eu daria tudo para ter um curso de inglês. Daria tudo. Não podia pagar, não tinha quem pagasse, não tinha grátis, e hoje, às vezes, os nossos filhos têm de graça e não dá o valor. Ao que vocês atribuem essa falta de preenchimento total das salas do céu? Eu acredito que seja, sim, um incentivo dos pais. Porque os alunos... Tá baixo? Vamos lá. Não é problema de falar baixo. Eu acredito que seja a falta de incentivo dos pais. Porque os alunos mudaram. Né? Da minha geração para hoje, mudou e eles mudam sempre. Mas, como eu estava dizendo, os adolescentes, eles vão às vezes na onda do amigo, mas eles não têm noção da importância, que pode ajudar profissionalmente, que eles podem ganhar um intercâmbio na escola ou na faculdade, porque falam esse ou aquele idiomas, que abre infinitas portas para a cultura, às vezes buscar uma informação na internet. Então, os pais precisam incentivar os filhos. Né? As escolas estão divulgando, umas mais, outras menos, mas os próprios alunos do CEL divulgam. E a gente ouve deles, eu convido os meus amigos, mas eles não querem estudar. Isso eu também, né? Então, é uma época, né? Uma fase que a gente está passando. São alunos que estão vindo de pandemia, que existe uma preocupação assim, em todas as áreas, né? Não só no ensino de idiomas. Mas se os pais que são responsáveis pela formação, educação e criação dos filhos, os pais, os responsáveis, né, porque são N tipos de famílias, se os responsáveis não incentivarem, não orientarem, é difícil o próprio adolescente buscar. Não vão querer. Hoje em dia eles não querem nem ir ao restaurante com a gente no final de semana. E eu fazia muito isso. Lucas, vamos almoçar, a gente vai comer um pastel na feira, seja qual lugar for. Ele não ia, o coração de mãe ficava mole e eu levava para ele. Eu comecei a entender a dinâmica. Então eu comecei a falar, não trago mais. Ou você vai e come, ou você se vira aí com miojo. Ele ainda prefere comer miojo. Muitos lugares ele ainda fica, faz até a comidinha dele, mas fica. E eu fiz isso não como castigo, mas para falar assim, eu não vou trazer mais, vamos com a mamãe, vamos fazer um passeio e tal. Mas é uma idade. Eu acho que é uma geração que prefere estar em casa sozinho com as telas. Não é? É a geração da tela. Da tela. E a gente... eu li essa semana um artigo sobre a educação na Suécia. Há 15 anos atrás, eles tiraram todos os livros e deixaram a educação digital. Agora, eles viram o problema. Estão gastando milhões agora para voltar, né, para reverter. Para reverter a situação. Nós temos no Estado já uma lei que tira do ambiente. E a gente tem a gente hoje vai improvisar aqui, viu, gente? Mas é assim que é gostoso. Se fosse tudo certinho, não seriam professores. Porque a gente dá aula sem giz,
A gente dá aula sem aluno, o professor querendo... é um artista, né? sem microfone, então a gente vai improvisar. E você vai gostar, porque o conteúdo é bom. E hoje tem uma lei que já está sendo aprovada que vão tirar do perímetro escolar todos os celulares. Antes era só em sala de aula, agora é dentro dos muros da escola. E o Perches até me chamou para fazer uma palestra lá, para conscientizar e para que fizesse um trabalho psicanalítico com as crianças, para eles não ficarem revoltados, porque acaba sendo um passo para trás. É um castigo, é uma punição, mas é uma lei. Então, na lei, a gente não pode mexer. Né? É por conta de responsabilidade deles mesmo, porque se eles tivessem o limite de não usar dentro da sala de aula sem o comando do professor, não estariam sendo punidos no retrocesso. Porque hoje os bancos ficam no celular. A gente vê isso, a família não conversa mais. A gente, por exemplo, vai no restaurante, você vê os pais, os filhos, todo mundo no celular. É verdade, eu já tenho essa observação. Olha, o que eu queria falar para vocês, quando ela fala que os nossos filhos não estão preparados para decidirem, isso não sou eu, não é ela, nem a Fernanda, nem o professor. Isso é a neurociência que explica que apenas após os 25 anos, o nosso adolescente é considerado adulto, porque só depois dessa idade, o córtex frontal desse adolescente, desse semi-adulto com 20, 21 anos, ele está formado. A partir dessa idade é considerado que ele saiba tomar as próprias decisões. Aí você percebe que eles vão ter a maioridade, né? Os 18 anos chegam, eles acham que são os donos do mundo, a gente acaba perdendo a influência, porque daí eles não querem mais ouvir, mas o quão importante é você ter uma participação ativa na vida dos seus filhos, onde eles possam chegar e conversar. Mamãe, não estou gostando da aula do professor tal. Então me conta, o que está acontecendo, o que houve, o que podemos ajudar. Vamos falar com o professor? De repente o professor não tem noção do que está acontecendo. São 30, quantos anos alunos você tem lá, Fernanda? Olha, em cada sala, em torno de média de 25, 30 alunos. Dá para cuidar individualmente de cada um? É muito difícil. A gente até tenta, né, professor? Mas é difícil. Tenta se desdobrar. O que você acha? Que o número desse dá para tratar individualmente, um a um? A nossa área do esporte é uma área mais abrangente ainda, porque hoje eu falo com 50, 60, no ar livre. Mas eu acho muito difícil, realmente, né? Mas eu queria colocar, tem uma questão aí. Eu acho que hoje o problema nosso vem da educação. Nós mesmos hoje, infelizmente, somos os culpados disso. Porque os pais, né? Nós viemos de uma geração onde a gente teve que buscar muita coisa. E muitas vezes nós, pais, né? Facilitamos. Né? Vamos facilitar. Dá o celular para a criança. O celular melhor do que o nosso. Né? Então, não é só o celular o problema hoje. Eu acho que o problema é todo o ciclo que foi criado. A educação nossa, na maneira que está sendo levada. Hoje, elas sabem disso. Para reprovar um aluno hoje, é o caos. Ele é o contrário da situação. Ele provou uma coisa diferente hoje. Você tem que fazer inúmeras tentativas. Na nossa época não tinha essa tentativa. Não tinha. Ou você passou de ano, ou você não passou de ano. Entendeu? E o que a mãe falava? Se não se esforçasse, não passaria. De ano, você vai cortar a cana. Hoje, verdade. se falar pra você vai cortar a cana, você fala, o quê? O que é isso? É até assédio moral, né? Vai ser o mimimi da geração. E é engraçado que você disse isso. Segunda-feira a gente teve o capitão Erlon aqui, no programa do meio-dia, e ele falou muito isso, que antes o aluno tirava nota baixa, a mãe brigava com o filho e ia conversar com o professor para tomar uma atitude para melhorar aquela nota. Hoje o aluno tira nota baixa, o pai vai brigar com o professor porque o aluno tirou nota baixa. É a obrigação da escola. É inversão de valores, né? E a gente é culpado, eu acredito que seja literalmente culpado por isso. O que você acha, Roberta? Realmente é isso mesmo, né? Os pais têm esse papel essencial na vida dos filhos, né? Tanto criança, sou professora de criança também, educação bilíngue, e a gente vê às vezes esse reflexo da falta de limite que ele estava falando. A criança gosta do não. O não também é amor. Também é amor, né? E eles falam, né? Eles ouvem o não, dali a pouco, eu amo você.
todo mundo precisa, né? A criança precisa, um professor novo que chega na escola e não conhece a rotina de trabalho. Todo mundo precisa de regras e de limites. Isso pode, isso não pode, né? E se os pais não influenciarem positivamente a vida dos filhos, é um pouquinho de atenção que dá, né? Como você estava falando. Com qualidade. Hoje a gente não tem mesmo um tempo grande. A gente não tem mesmo um tempo grande e a gente tem que pensar que o tempo pode ser menor, mas que seja de qualidade. Vale muito reforçar, gente, que elas são representantes do CEL, Centro de Estudos de Línguas aqui de Limeira, fica ali do ladinho do Castelo Branco, quase de frente, né? Praticamente de frente com a TV Jornal, na rua Piauí. E por que a gente trouxe com todo cuidado agora no final do ano? Porque a gente tem um prazo e tem algumas regras para participarem desses cursos que são 100% sem custo nenhum para você. No máximo, você vai pagar, ainda se não tiver cadastro na escola, você vai pagar apenas o ônibus para o seu filho até lá, ainda com 50% de desconto, se pegar no começo do ano o papel que fica na secretaria para você fazer a carteirinha do seu filho de estudante. Eu vou pedir para a Lu, a hora que ela tiver aí nessa possibilidade, de colocar para a gente o videozinho para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o CEL, Centro de Línguas. Eu já estou aqui com a professora Heloíse, que é a professora de inglês. Ela está ali aguardando a gente. Prometo que ela vai entrar para dar o ar da sua beleza. E espero que ela não fale inglês comigo, porque meu inglês é aquele The Books on the Table. Exatamente. Então, ela não vai falar inglês comigo, mas eu quero que vocês a conheçam. Por quê? Eu quero encontrar o filho de vocês matriculados em 2025 nas salas de aulas do CEL. E isso é um papel importante. Como a gente já viu, os nossos filhos não podem tomar decisão por si só. E você pode ser uma grande incentivadora. Como eu incentivei o Lucas? Filho, o espanhol, porque lá começa primeiro pelo espanhol. Depois a gente vai falar para vocês as regras. O espanhol, mas eu não vou usar espanhol, é melhor fazer inglês. Eu falei, inglês é só quando você estiver no ensino médio. Vamos fazer o espanhol, porque se você resolve fazer um curso técnico, por exemplo, de turismo do Trajano Camargo, que também é totalmente gratuito, você vai poder viajar, de repente ser um guia turístico dentro de um navio. Então, você vai lá ser contratado temporariamente e você já vai sair na frente, porque você já tem o espanhol. E o espanhol, a gente sabe que abre portas. O inglês pode ser o idioma mais falado, mas o espanhol já tem totalmente, aqui nos países próximos a nós, essa facilidade. E você vai sair na frente. Nesse momento, ele pensou e falou, eu nunca havia pensado nessa possibilidade de trabalhar, de repente, num navio. Porque avião não, tem que ter o curso de aeromoça, como chama? Brevet, ou comissário de bordo. Mas para fazer um passeio, um guia turístico num navio, você não precisa ter o espanhol. Pronto. Sim. Né? E o inglês. E aí ele topou, está se formando agora. Então o videozinho já está aqui pronto para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Roberta e da Fernanda e da Heloíse. E também do professor que não pôde estar, que é o professor de Libras, tão importante quanto José Joaquim Rodrigues. Mas está aqui representado por elas. Eu vou dar o microfone porque não tem som e vocês vão comentando com a gente. Pode ser? Pode. Você e a Fer. Uhum. Eu roubartilei do Instagram. O nosso Instagram, preciso até colocar mais coisas, porque a gente teve bastante atividade esse segundo semestre. Sábado passado foi a nossa gincana, com uns 80 alunos. Sim. É bem divertido. E assim, são muitas atividades, né? Dentro da sala de aula, a gente usa muita metodologia ativa, as professoras fazem aula invertida, são atividades com música, enfim, a gente faz bastante coisa diferente no CEL. E as matrículas, pode falar já das matrículas? Você tem mais na cabeça do que eu.
A gente está com matrícula aberta para o curso de inglês, para o curso de espanhol, ambos com 3 anos de duração. O curso de Libras tem 1 ano e meio de duração. E ao final de cada curso, o aluno vai receber o certificado de conclusão e um histórico escolar, com as notas e as frequências totais, né, durante esse curso. Os cursos são completos, as professoras de inglês, de espanhol e professor de Libras são fluentes, as aulas são ministradas no idioma, na língua de foco, né? 100%, né? 100%. Então, é um curso de extrema qualidade, né? E, como você disse, é um curso de graça, que é oferecido para toda a comunidade da Diretoria de Ensino de Limeira. Então, não são só as escolas de Limeira. Iracemápolis, Arthur Nogueira, Corderópolis. E poucas pessoas aproveitam, né? Aproveitavam, viu, gente? Aproveitavam, porque a partir de agora que vocês estão aí descomplicando esse assunto importantíssimo com a gente. É um curso, gente, 100% sem custo nenhum, 100% grátis. E por que a gente traz isso? Não tem como a gente falar sobre transformação se a gente não incentiva o nosso filho. Então, o papel importante está aí com você que está em casa. Provavelmente, seu filho não vai estar assistindo ao nosso programa, a não ser que ele tenha realmente aí um interesse diferenciado. Mas, pela idade, ele não está assistindo do seu lado. Mas agora é a hora de você chamar e falar para eles e mostrar, olha que bacana, olha, vamos desmistificar essa questão do idioma, não é difícil, não é um curso que vai tirar do nosso orçamento, então vai facilitar. E agora, eu estou aqui super apertadinha, mas porque a nossa programação aqui, o Descomplicando, ele é igualzinho Coração de Mãe. E eu estou aqui com essa boneca, ela que está aqui é a Heloíse Voit, ela que é professora de inglês, e eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre o inglês, a importância do segundo idioma, e ela vai falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, viu, Heloíse? Oi, boa noite. Meu nome é Heloíse, eu sou professora de inglês do CEL, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre a importância do inglês. Eu vou começar contando uma experiência pessoal minha. Como elas já disseram antes, é importante que o aluno tenha o interesse em começar o curso. Eu comecei a aprender inglês quando era muito novinha, porque eu gostava muito de consumir conteúdos em inglês. Então, eu queria entender o que eu estava consumindo. Eu queria assistir as séries, eu queria ouvir música e entender, né, tudo que eu via. Então, isso me incentivou a ir atrás do inglês e me dedicar para aprender. Então, através das músicas, através das séries, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo as habilidades em língua inglesa e até chegar ao ponto que eu estou hoje. E eu sempre falo, aprender inglês é uma jornada eterna, né? Você nunca para de aprender. Acho que eu estudo inglês há uns 20 anos e há 20 anos... Qualquer língua, né? Qualquer língua, exato. E há 20 anos, e hoje eu continuo estudando. E aprender inglês é muito importante, porque hoje a gente vive em um mundo globalizado, não só em inglês, todas as línguas. E a gente precisa se comunicar, né? Mas, além de se comunicar, é muito importante desenvolver todo o lado cultural com o aluno. Então, a gente tem celebrações típicas de países falantes daquela língua, tanto no inglês quanto no espanhol. A gente tem coisas que dizem cultura, né? Culturais, que dizem respeito à cultura, culinária. A gente faz aulas de culinária, tanto no inglês quanto no espanhol. No mercado, jogos, né? Muitos jogos típicos de países de língua inglesa. Por exemplo, esses dias a gente teve o Halloween, a gente estudou a data, né? E fizemos jogos típicos dos Estados Unidos que eles usam para comemorar essa data. E, além disso, no mercado de trabalho hoje, o inglês é extremamente importante. Ele é a língua mais falada no mundo e é a língua mais falada no mundo dos negócios. Então, saber o inglês ou saber o espanhol é um diferencial, porque é muito, muito necessário. Assim, eu acho que eu tenho um exemplo pessoal de um amigo.
ele uma vez foi trabalhar como garçom em um restaurante, foi fazer freelance, e ele foi contratado e o outro não, porque ele sabia inglês. Então... É o diferencial. É o diferencial, sim. Exatamente. Ele vai passar na frente, né? Essa pessoa que sabe outra língua, ela vai passar na frente das outras que não conhecem, que não sabem, né? Hoje em dia, é o que você sabe além do inglês. Né? O inglês é uma língua que todo mundo... É um diferencial, mas é o que todo mundo tem. É o que todo mundo aprende. Além do inglês, a gente já tem outras... Além do inglês, gente, a gente já tem outras importâncias para você conseguir um emprego aqueles bons, né? Porque se for assim, ó, para um atendimento, alguma coisa aqui na nossa cidade, você realmente não vai precisar. Mas digamos que a gente quer o melhor, os nossos filhos numa melhor versão do que a gente foi, é óbvio que você está em casa, vai aproveitar essa oportunidade, vai marcar na sua agenda, porque a Lu vai fazer a gentileza de colocar para a gente os 3 cursos que nós vamos ter agora. A matrícula vai até o dia 18, é até semana que vem. E enquanto vai aparecendo, a Roberta e a Fernanda, a Heloíse, vão falando sobre... Só tem 2? O material é o mesmo, o documento é o mesmo, tá, gente? É cópia do RG do aluno, declaração de matrícula que você pede na escola, 2 dias fica pronto, o boletim também pode ser, uma foto 3x4 recente e o responsável para assinar. Esse é o documento para todos os cursos. Aí nós temos um diferencial no espanhol. O espanhol é um curso que atende o público a partir do 7º ano do ensino fundamental 2. Libras também. Então, se você está no ensino fundamental 2, a partir do 7º ano, você pode fazer parte do curso de Libras e do curso de espanhol. Já tem um diferencial que é para o curso de inglês. Toda a documentação é a mesma, só muda a característica. Você tem que estar no 1º ano do ensino médio, tá? O primeiro colegial, para gente que tem aí mais de 30, mais de 15, mais de 25, né, professor? Podemos escrever já também? A gente já não pode mais. Ele pode, porque ele é do Estado, ele é professor. Estado, pode. Se estiver dando aula, pode sim. Então, gente, agora não dá para perder. Até o dia 18, essas meninas lindas e o professor José Joaquim Rodrigues estarão lá para receber você, seu filho. Não deixe para ele escolher. Leve-o. Deixe ele sabendo da importância desses idiomas no profissional deles. A nossa intenção aqui é levar realmente transformação, que eles sejam as nossas melhores versões, certo? Eu vou deixar aí daqui a pouquinho todo mundo se despedir, porque já tem gosto de quero mais, mas agora que vocês perderam o medo, já podem voltar outras vezes. Começo do ano pode voltar, viu? Sim. Já estão convidadas. Eu quero registrar aqui mais alguns comentários que a gente tem aqui, ó. O Ayrton Silva... Aqui, ó. O Ayrton Júnior, parabéns, Robson, excelente profissional. Parabéns, cunhado. Elias Carlos Zacheu Cop. Zaqueu, é. Zaqueu. Boa noite, Robson. Você é ótimo professor. O Lucas Pinto, gente, como aumentou o número, já estamos em 525. Foi aqui só no nosso programa. Silvio Silva vai ficar feliz amanhã, viu, Silvio? Ricardo Gonçalves, parabéns pela participação, excelente. O Gilsonei Almeida, professor, continue com essa determinação. A Ângela, entrei agora, um abraço. Pode ser aluno de vocês ou amiga de vocês. João Souza Alves, boa noite para todos. Hoje o programa está recheado de intelectuais. Parabéns. Eu gosto desse título para os professores, porque não é só quem fala segundo idioma, não, viu? Quem é professor vive estudando, não vive? É o tempo todo. Às vezes meu marido fala, para de assistir videoaula. Eu estou lavando louça, eu estou assistindo videoaula. E assim a gente vai multiplicando nosso conhecimento. Porque o professor, né, professor Robson, confere aí comigo, quero a opinião de vocês, rapidamente. Mas o professor não é aquele ser humano que tem prazer em dividir conhecimento e multiplicar em amor, porque vai com tanto amor para a casa das pessoas, para os nossos alunos, que a gente divide com muito amor. É ou não é?
Com certeza, né? Você concorda, Fernanda? Concordo. Sim, concordo plenamente. Com certeza. E você, Lô? Sim, concordo. Gente, é uma profissão que precisa ser realmente valorizada, que nem o nosso querido aqui. E também temos aqui, ó, programa muito bom, parabéns a todos os professores. E agora? Giulia Prateleira, parabéns, professores, parabéns, professora Roberta. Aí está falando, né, que a gente é intelectual. A Dosalina Andrade, boa noite, parabéns a todos os professores. Edna de Fátima, parabéns, professores, parabéns a todos os professores, profissão mais linda, Manuel Inácio, programa muito bom. A Letícia Souza, gente, que eu acho que é minha aluninha do centro... como chama o centro comunitário? Da Teixeira Marques, há alguns anos atrás. Está aqui. Boa noite, professor, e todos vocês. Ou é minha, ou é sua, porque ela falou professor. Mas Letícia Souza já foi minha aluna. Lourdes Cerchiari, muito bom mesmo. Ela também é uma ex-professora, gente. A Nilda Pereira, boa noite a todos. Boa noite, professor. Programa excelente. Excelentes profissionais. E a Nilda termina aqui. Obrigada, professor e professores, pela sua dedicação. Assim, a gente encerra o agradecimento a todos que vocês puderam participar aqui pessoalmente, né, ao vivo com a gente, de uma maneira ou de outra. Isso é muito bacana. E eu queria agora, enquanto eu preparo o sorteio, nós temos aí a bolsa. Você já mostrou, Lu? Eu vou mostrar a bolsa e um videozinho da viagem que vocês vão concorrer a Fortaleza em 2025. Uma parceria da TV Editora Dinâmica de Fortaleza, guiada, direcionada por professores, e da TV Cidade. Então, para você que quer participar de uma viagem para Fortaleza, junto com o acompanhante, com tudo pago pela editora TV Editora Dinâmica de Fortaleza, você tem que seguir, claro, o Instagram da TV Cidade Editora Dinâmica Limeira, TV Editora Dinâmica, e também da TV Cidade Limeira. E, claro, Descomplicando com a Alexandra Dalfré, porque é o programa que tem que ser o preferido de vocês. Porque aqui a gente promete descomplicar e descomplica. E eu vou preparar o sorteio. Enquanto a Lu coloca aí pra gente a viagem, dá para colocar de novo, Lu? Para vocês ficarem com água na boca, eu já vou dando o microfone para as nossas convidadas e para o meu querido professor, para a gente se despedir, e aí eu já volto para o sorteio de 2 lanches. Porque essa bolsa bonita que vocês viram aí vai ser sorteada no meio-dia na cidade, no dia 20, do qual eu estarei participando, numa sexta-feira. A gente encerra os programas do ano de 2024 e já sorteia esse lindo presente da Medeiros Calçados, certo? Lu, você também tem os intervalos dos outros programas? Já foi apresentado? Já foi o videozinho para mostrar a nossa programação toda? Então é isso aí. Vejam que lugar lindo que você pode concorrer a uma estadia, uma ida com acompanhante. A TV Cidade Limeira, juntamente com a TV Editora Dinâmica, vão levar você e um acompanhante para conhecer as belezas de Fortaleza. Isso mesmo! Você mais um acompanhante poderão conhecer Fortaleza com tudo pago na promoção de 25 anos da Editora Dinâmica. Para concorrer é muito fácil. Basta inscrever-se nos canais TV Editora Dinâmica e TV Cidade Limeira, deixar seu like e compartilhar. Se você já é inscrito e quer aumentar as suas chances, basta acompanhar nossos programas, curtir e compartilhar. Promoção exclusiva TV Cidade Limeira e TV Editora Dinâmica. Juntos com você em Fortaleza. Viu que lugar lindo? Você só precisa se inscrever na TV Editora Dinâmica de Fortaleza, na TV Cidade e no Descomplicando. Aí você já está concorrendo. E não esquece, pega esse link que vai ficar lá no YouTube da TV Cidade, onde você está assistindo, fica lá por um tempão. Então, se você achou que o assunto é de relevância, você ainda pode compartilhar para que mais pessoas possam descomplicar assuntos
tão básicos, né, Roberta? Né, Fernanda? Isso aí. Né, professor? Com certeza. Não é, Elô? Então tá nas suas mãos o link, é só compartilhar. Aumenta muito a sua chance de ganhar. Vamos ao sorteio de 2 lanches da Aline Cabal Dias. Aquele lanche, gente, que é totalmente gourmet. O pão, o molho, a maionese, o vinagrete. Ela só compra a salsicha e o frango, de repente a calabresa. Olha se não dá água na boca. Receita de família. Lindo. E aí, temos 2 para sortear para vocês que participaram aqui. A gente já está com o nome. E eu quero que vocês, por favor, professor, nos dê a honra de sortear um número de 1 a 21. 9. 9. Edna Dragoni. Edna Dragoni ganhou um lanche da Aline Cabal Dias, que você vai amar. Depois você tira uma foto e marque o Descomplicando, que a Aline vai ficar feliz em saber que você gostou do lanche. E agora a Fernanda pode sortear outro, Fer? Posso. A Fernanda, gente, que é a professora Roberta do Lucas. Falou o número 17. Ah, então foi em comum. A decisão foi em comum acordo. Gilsonei Almeida. Gilsonei Almeida, que é aluno do professor. Aluna? É aluna? É. Olha, Gilsonei. É um nome diferente. Então, essa aluna querida do professor Robson ganhou o nosso segundo lanche da Aline Cabal Dias. Tire uma foto, me marque, faça um videozinho, não quer aparecer? Filma pelo menos que recebeu o prêmio, porque isso ajuda a divulgar o produto dela. Mais pessoas veem e um ajuda o outro. Ou seja, juntos somos mais fortes e amigo prestigia amigo. Isso tem que sempre ficar nítido na nossa vida, porque ser humano é ser cada vez melhor para a gente e para o próximo. E quando a gente ajuda um amigo do nosso lado, a gente com certeza está lá agradando aos olhos de Deus. E eu quero aqui já finalizar o meu agradecimento a Deus por ser uma pessoa abençoada, estar aqui, ó, rodeada de pessoas incríveis que me ensinam e me mostram como é gostoso a vida, né? Como é gostoso viver. Agradecer ao professor, a Fernanda, a Roberta, a Heloísa, ao professor José Joaquim Rodrigues, que não pôde estar presente, mas está aqui no nosso coração, por terem aceito o convite de descomplicar a noite de hoje. E agradecer a Deus pela possibilidade de estar aí, na casa de vocês, dentro do coração de vocês. Mais uma quarta-feira descomplicada. Então, eu quero passar agora o microfone para a Elô, que vai dar as considerações finais, porque a gente já tem gostinho de quero mais. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Queria agradecer a Alexandra pela oportunidade. E é isso, eu acho. Se inscrevam e vem para o céu. Venha para o céu. O céu está de portas abertas para receber todos os alunos da rede do Estado. Desculpa, Alexandre. Todos os alunos do Estado, tá? E também para os professores, também está aberto para os professores e funcionários, profissionais da educação. Professores tá, okay? Do município, do Estado? Somente do Estado. Somente do Estado. E o que é interessante, gente, é que hoje a gente trabalha no mundo inclusivo, o Descomplicando faz uma parte, uma vez por mês, sobre inclusão. Quem sai com Libras, sai na frente, porque hoje qualquer lugar precisa de um professor intérprete. Eu estava conversando isso um tempinho atrás. A gente não tem veterinário em Limeira que fale Libras, médicos, advogados. Então, qualquer tipo de necessidade que uma pessoa surda tenha, não tem um profissional que saiba Libras. Então, é necessário um intérprete. E quão bom, quão legal seria se o nosso aluno, independente da profissão que escolhesse, pudesse incluir tanta gente, né? A gente vai conversar, quem sabe não vem um aluno por mês fazer a participação aqui no dia de inclusão. Ela vai poder pôr em prática e levar a verdadeira inclusão para casa das pessoas. Olha, muito bom. Agora, Fernanda, suas considerações finais. Bom, eu vou agradecer mais uma vez essa oportunidade de a gente falar do nosso trabalho, porque eu amo fazer o que eu faço. E amo o céu, né? Estou lá, já faz 12 anos que eu estou lá. Então, assim, é o amorzinho da minha vida. É a pupila dos olhos. É verdade. E mandar um abraço, um beijo para os meus alunos que estão nos assistindo, ou que vão assistir, né? E para minha família, meus filhos, meu marido. Um abração.
A família é importante, né, professor Robson? Com certeza, não Aí, tenha dúvida. agora as suas considerações finais, que tem vontade de ter mais 2 horas de programa. Que bom ter espaço desse, porque a gente possa estar, né, mostrando o nosso trabalho, contribuindo com alguma coisa, uma informação, né? Eu queria agradecer a minha família, que sempre esteve do meu lado, aos meus alunos lá, né, as minhas crianças do Hipólito lá, que eles gostam, que chamam de criança. As crianças, viu? As crianças. Nós temos senhoras lá de até 91 anos, 92 anos ela faz agora. Então isso você vê como até onde a gente vai atingir, né? E a você pela oportunidade de a gente estarmos aqui, divulgando um pouquinho do que a gente faz, tentando divulgar o que os nossos amigos fazem também, né? E levando uma informação para as pessoas. Obrigado. Descomplicando. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês na próxima quarta-feira. Ou melhor, amanhã, meio-dia, na cidade, eu estarei aqui novamente com outros assuntos, mas não tão menos importantes. Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigada a vocês, a Lu, toda a equipe, minha família que está aqui. Muito, muito, muito obrigada. Me sinto beneficiada, abençoada e privilegiada por poder estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima quarta.